O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 12 de setembro. Metrô Gávea ganha novas frentes de trabalho. Biblioteca Amadeu Amaral é reaberta com um dos mais importantes acervos especializados em folclore e cultura popular do país. Terminam na próxima segunda inscrições para blocos de rua do Carnaval 2026. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! O Rolê Carioca vem transformando ruas e espaços da cidade em salas de aula há 12 anos. O repórter Paulo Vitor Viviani vai nos contar as novidades desse projeto, que já foi, inclusive, reconhecido pela Alerj com o diploma Eloneida Estudas de Cultura. Bom dia, PV! Antes de mais nada, deixar claro que é rolé e não rolê, né, Vicente? Muita gente fala aqui, mas a gente é carioca, então é rolé. É um projeto muito interessante, muito bacana, que traz essa sala de aula para as ruas, né, contando um pouco da nossa história, dando acesso para as pessoas conheçam também parte dessa história. Hoje nós vamos conversar com a Beatriz Novelino, que é a coordenadora do projeto Rolê Carioca. Seja muito bem-vinda, Beatriz, que já é figurinha carimbada da TV Aliás também, sempre está passando aí na nossa programação. Como que surgiu essa iniciativa de contar, dar esse rolê carioca e contar um pouco da nossa história para esses jovens, adolescentes e adultos também? Bom dia para todos. O rolê surgiu há 13 anos pelo Estúdio Umbaracá, que é a produtora responsável por idealizar e realizar esse passeio. É uma produtora que faz também exposições e eles tinham um projeto de intervenções urbanas contando ditos populares. Então, a gente fez instalações artísticas em estátuas, em praças, e aí a gente fez um passeio para percorrer essas intervenções e contar um pouco mais das histórias daquele bairro e como eles se relacionavam com essas intervenções. Foi um super sucesso e aí a Isabel, idealizadora do projeto, ela percebeu que as pessoas não tinham mais tanta conexão com o seu próprio território. Então a gente começou a desenvolver o Rolê Carioca, convidando as pessoas a caminhar pelos bairros, redescobrindo essas histórias. E aí lá, desde 2012, a gente tem uma agenda anual de passeios. Todo mês a gente realiza um passeio, geralmente ali no último fim de semana. E a gente começou fazendo história dos bairros. Então a gente fez Centro, Bangu, Tijuca, Botafogo, e a gente foi começando a perceber que assim, a gente já tinha quase que esgotado os bairros do Rio e a gente começou a entender que a pesquisa feita pelos professores, historiadores do passeio era muito vasta e a gente não podia ficar só nos passeios. Então a gente, dentro dos passeios, começou a realizar passeios temáticos e visita a lugares importantes também. E a gente começou a desenvolver outros subprodutos. E aí, daí foi só história. E que momentos mais marcantes assim você destaca ao longo dessa história? Olha, são muitos. Uma coisa que é muito legal de falar, que geralmente as pessoas se assustam, se surpreendem, na verdade, é que o rolê não é um passeio turístico, não é mesmo? Nós somos uma aula a céu aberto. E a gente leva mais de 200 pessoas por passeio. As pessoas estão acostumadas a fazer passeio guiado com 30, 50 pessoas e se surpreendem quando elas chegam no nosso ponto de encontro e encontram uma multidão. A gente levou mais de 600 pessoas no Museu Nacional poucas semanas antes do incêndio. E lá, esse é um momento que marca muito a gente. Uma senhora virou para uma pessoa da equipe e falou: eu frequento a Quinta da Boa Vista desde que eu sou criança, só que eu nunca tinha entrado aqui porque eu achava que só quem fazia faculdade podia entrar no museu. Então são essas barreiras, muitas vezes geográficas, muitas vezes simbólicas, que a gente busca romper. Então quando a gente faz um rolê em Santa Cruz, e as pessoas ficam, eu não vou para Santa Cruz não tem nada, só aparece nas páginas policiais. Só que não, a gente levou mais de 200 pessoas para Santa Cruz, fizemos um ponto de encontro na Central para o pessoal ir junto, ajudando eles a romper essas barreiras. Assim, gente, peguem o trem, sabe? O trem não é só um meio de transporte para o trabalhador. A gente pode acessar espaços culturais, espaços de memória. Santa Cruz foi importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade e a gente pôde resgatar essa história, essa memória lá. Então, esses dois momentos assim são muito importantes e quando a gente começou a realizar o rolezinho também, porque a gente entendeu que sempre aparecem muitas crianças nos passeios, mas a gente queria focar nos estudantes da rede pública. E aí, em 2016, a gente começou a fazer o Rolezinho Carioca e a gente levou as crianças para a Orla Conde, que estava recém-inaugurada na época. E foi muito bacana ver como
as crianças têm um olhar sobre a cidade, e quando a gente pensa em direito à cidade, em ocupação democrática da cidade, a gente tem que pensar também nas crianças. E a gente pôde trocar com eles, entender o olhar deles e apresentar um pouquinho da história. E aí dessa vez a gente fez também um campeonato de escrita, uma escrita livre, podia ser redação, podia ser poema, que a gente deu uma premiação, não era obrigatório, e a gente teve uma redação incrível de um menino, que ele ganhou um tablet, e aí eu lembro que o finalzinho falava, aprender história é legal, mas não só na sala de aula você encontra tal coisa. Tem lá no nosso Instagram essa redação. E Beatriz, eu vejo aqui na sua mão também, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem um guia, isso aqui ele é distribuído em todo o passeio, e também tem um baralho interativo. Vocês usam muito esse baralho na didática, justamente com esse rolezinho que é voltado para jovens e adolescentes das escolas públicas? Então, sim, o rolezinho também, assim como o rolé já virou um mundo próprio, a gente hoje tem alguns formatos de rolezinho. Esse jogo, a gente realizou ele em 2023, e ele é justamente o que você falou, ele é um baralho que dá pra gente jogar de diversas formas. Então dá para jogar meio linha do tempo, meio dica e resposta, meio formar rolés dos personagens históricos. E a gente fez uma distribuição massiva nas escolas, propondo que os professores utilizassem isso em algumas matérias, né? Em história, em geografia, em sociologia e em muitas outras. E hoje o rolezinho, ele, né, como eu falei, ele está quase caminhando com as próprias pernas. A gente tem também uma versão onde a gente leva os estudantes para visitarem um entorno das escolas, onde eles, assim, é um território que eles vivenciam todo dia, muitas vezes com aquela preguiça de criança, de adolescente, tem que ir para a escola, que saco, mas de convidar eles a conhecer esse território, a notar o que afeta eles, e por isso depois a gente faz uma oficina de cartografia afetiva, onde a gente propõe, instiga os alunos a pensarem: o que você mais gosta daqui? O que você não gosta? O que você gostaria que tivesse? E é muito legal. A gente foi para Nilópolis e assim, gente, beija-flor de Nilópolis. A gente entrou na quadra da escola e eu perguntei, quem já tinha vindo aqui? Metade dos alunos falava que não. Então, reaproximar as pessoas desse território é muito potente. Quando a gente faz isso com jovens, com crianças, a gente está fortalecendo uma ampliação do olhar que eles possam ter para a cidade e para o seu próprio fazer, para o seu próprio sonho. Então, assim, as crianças às vezes falam, tia, eu não sei o que eu coloco. Eu falo, cara, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ir no cinema. Eu falei, você não queria um cinema na sua rua? E aí eles, caraca, sim, eu queria um parque de diversão, eu queria uma biblioteca, eu queria uma lan house. Então, isso é muito importante para a gente ajudar essas mentes, essas crianças a sonhar e a pensar efetivamente como elas podem transformar a cidade. E Beatriz, tem também um material didático voltado para os professores que trabalham também nessa orientação, falando sobre a história, porque cada pedacinho do Rio de Janeiro tem uma história para contar. Exatamente. A gente defende que todo lugar tem história e se a gente pesquisar direitinho, a gente consegue fazer esses atravessamentos, esses cruzamentos com coisas que são importantes para a gente. Para os professores, a gente tem bastante material também. Inclusive, eu convido todo mundo a mandar uma mensagem na DM do Instagram para receber esses materiais. A gente tem no nosso YouTube, né, junto dos vídeos que a gente faz em parceria com a TV Alerj, a gente tem várias videooficinas voltadas para educadores. Então, em 2022, que foi o bicentenário da independência do Brasil, a gente fez todo um trabalho pensando de forma decolonial que independência foi essa. Então, além do passeio que a gente fez, a gente criou um material, uma videooficina para professores trabalharem esse assunto em sala de aula. A gente tem outras videooficinas sobre o Museu Histórico Nacional, sobre o Museu da República e alguns outros. A gente também faz com os professores, a gente faz um questionário de avaliação para que eles possam, para a gente entender como eles podem trabalhar o rolê em sala de aula. E a gente vai lançar agora, no dia 17 de outubro, uma cartilha digital sobre a visita que a gente fez com o rolezinho no Museu do Samba. Foi por conta de um edital da Secretaria de Cultura Estadual e a gente levou 5 turmas para o Museu do Samba para trabalhar o samba realmente como ferramenta de ensino, né? A gente não chama as escolas de samba de escolas à toa, são essenciais para isso. Então já fica o spoiler, nessa cartilha vão ter sugestões de atividades para os professores fazerem, assim, vocês estão estudando uma matéria? Vamos botar os alunos para buscarem um samba enredo que fale sobre esse tema, que provavelmente vai ter. Então, a gente tem essas cartilhas, a gente tem as videooficinas e a gente já fez capacitações presenciais com professores também e quem sabe em breve a gente não volta com elas.
E Beatriz, a Alerj em si tem sido uma grande parceira também, né? Não só a TV Alerj divulgando esses vídeos do Rolê Carioca, mas a Alerj, através dos parlamentares também, tem incentivado esse trabalho, foi reconhecida como diploma Eloneida Instituto de Cultura. Qual a importância desse reconhecimento e do trabalho também dos parlamentares fomentando cada vez mais a cultura? É uma honra pra gente ter esse reconhecimento, né? Como eu falei, é um trabalho já de 13 anos. Quando a gente começou, esse olhar para a cidade não era uma coisa mais... Não era uma coisa tão pensada como a gente vê hoje. Hoje existem vários outros projetos e que bom, né? E a gente conseguir firmar essas parcerias e ter esses reconhecimentos de instituições tão importantes como a Alerj é muito prazeroso, é uma honra mesmo, assim, mostra que o nosso trabalho está marcando a cidade, está transformando a educação por meio de uma atividade que é informal, é gostosa de passear, é para todo mundo, é gratuito. E como o rolê, né, acontece por conta das políticas públicas de cultura, firmar parcerias não só com a Alerj, mas como com deputados, vereadores que reconhecem o rolê e concedem a gente emendas parlamentares ou reconhecimentos como o Eloneida Studart e o Zumbi dos Palmares, que a gente também recebeu, é muito importante para a gente seguir. E cada apoio desse dá mais força para a gente, mais reconhecimento para que a gente vá conseguindo crescer cada vez mais. E para finalizar, divulgando as redes sociais do Rolê Carioca, quem quiser saber mais sobre o projeto, quem quiser ficar por dentro dos passeios, como é que faz? Então, para ficar por dentro do rolê, é só acessar o nosso Instagram, @Rolê Carioca, o nosso site também, rolecarioca.com.br, Rolê Carioca no YouTube. Dá um alô lá pra gente. No nosso Instagram já tem todos os links. Se você é professor da rede pública, quiser levar os seus alunos no rolezinho, tem lá um cadastro para você fazer e botar a sua escola na nossa lista. O nosso próximo rolê é agora, dia 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião, e a gente vai no Parque Realengo falar sobre justiça climática. E aí fica o convite, é gratuito, é livre de inscrições, é só chegar. Vocês vão encontrar a gente, nossa equipe com essa blusinha amarela, nossa cenografia, pegar o folderzinho de vocês e a gente vai dar o rolê. Beatriz, muito obrigado pela participação. Obrigada. Muito importante, né, Vicente, falar, como a gente disse, cada pedacinho da nossa cidade, do nosso estado, tem um pouco de história para contar, e ter esse trabalho aqui de graça, oferecendo para os jovens adultos, é muito importante e vale a pena conferir. Volto com você no estúdio. Verdade, são 13 anos de história e você vê que o projeto está crescendo muito, está tendo apoio de todo mundo, participação de professores, de alunos, e agora, dia 27, lá no Parque Realengo, tem que participar também. Obrigado, bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A retirada total da água que inundou os 2 poços do metrô da Gávea deverá terminar em dezembro desse ano. A operação, iniciada no dia 14 de agosto, já removeu 9 milhões de litros de água, o equivalente a 3 piscinas olímpicas. No total, são 60 milhões de litros. Após o esgotamento dos poços, será realizada a detonação de um trecho de 60 metros de extensão de rocha, além do corpo da estação, com cerca de 140 mil toneladas de rocha que deverão ser retirados ao longo de 11 meses por caminhões basculantes. Em paralelo, outras frentes de trabalho vão seguir em andamento, como preparo para a instalação da via permanente e das estruturas das passagens de emergência. Amanhã será reaberta a Biblioteca Amadeu Amaral, que fica no Museu da República, no Catete. A unidade tem mais de 60 anos. Possui um dos mais importantes acervos especializados em folclore e cultura popular do país. O espaço conta com aproximadamente 50 mil itens, entre livros, periódicos, recortes de jornal, raridades e uma coleção de folhetos de cordel. A programação deste sábado é gratuita e começa a partir das 2 da tarde, com o lançamento do livro Arte Popular, Modos de Usar, seguido de uma roda de conversas. E para encerrar, o público pode assistir ao espetáculo Os Prazeres de Heitor, o mestre-sala da Pequena África, nos jardins do museu. Terminam na próxima segunda-feira as inscrições para os blocos de rua para o Carnaval 2026. O registro é a primeira etapa oficial para a autorização dos desfiles. A inscrição permite que a Rio Tour e os demais órgãos públicos envolvidos possam planejar com antecedência toda a logística, segurança e infraestrutura para receber os cortejos por toda a cidade. Em 2025, foram mais de 400 desfiles autorizados. Para o ano que vem, o Carnaval de Rua está previsto para começar em 17 de janeiro.
O cadastramento deve ser realizado exclusivamente pelo site que está na tela. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem exposição do artista visual Mulambo no Museu da República e as finais das disputas de samba enredo das escolas do Grupo Especial. Sejam muito bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos a programação desta semana com o Festival Wakanda em Madureira. O evento, que completa 7 anos de existência, tem como propósito combater o racismo a partir da valorização da cultura negra. No festival, feira gastronômica, artesanato, moda e recreação infantil. O evento também tem presença confirmada do cantor e compositor Vini Santa Fé e o grupo Aurê. Tudo isso acontece no dia 14 de setembro, domingo, a partir das 3 horas da tarde, no viaduto Prefeito Negrão de Lima, em Madureira. A entrada é gratuita. O Rio de Janeiro recebe a 5ª mostra do filme Marginal, cinema de luta, arte de libertação. A programação reúne filmes que estimulam a reflexão sobre injustiças sociais e desigualdades. As exibições acontecem em 10 pontos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. O evento destaca filmes de todas as regiões do Brasil, além de um da Guiné-Bissau. A mostra acontece entre os dias 12 e 21 de setembro, com opções para adultos, crianças e sessões com acessibilidade. A programação é totalmente grátis e está disponível no site do evento. O espetáculo Macbeth, Lady Macbeth, está em cartaz no Sesc Copacabana. E os atores Cláudia Ventura e Alexandre Dantas, casal na vida real e também nos palcos, deixaram um convite especial para vocês. Nós estamos aqui para convidar vocês para assistir um novo espetáculo da nossa companhia, a Cia Falácia, Macbeth, Lady Macbeth. A partir do texto A Tragédia de Macbeth, de William Shakespeare, Miwaya Nagisa, nossa diretora, e nós criamos essa versão moderna da história desse casal. E a gente espera vocês aqui no Sesc Copacabana, na sala multiuso. A temporada começa nesse dia 11 de setembro e vai até o dia 5 de outubro, sempre de quinta a domingo, às 19 horas. A gente espera vocês aqui em Copa. A Galeria de Arte Ipanema apresenta uma exposição inédita de Abelardo Zaluar, um dos principais nomes da abstração geométrica brasileira. A mostra marca os 60 anos da galeria e apresenta 25 trabalhos produzidos pelo artista entre os anos 70 e 80. Nascido em Niterói e falecido em 1987, Abelardo Zaluar construiu uma trajetória marcada pelo desenvolvimento de uma linguagem própria através do rigor geométrico. A exposição é acompanhada de um catálogo organizado pela galeria, que oferece uma visão abrangente da produção de Zaluar e a influência dele na arte brasileira. A mostra fica disponível para visitação até o dia 18 de outubro, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite e no sábado, das 11 da manhã até as 3 da tarde. A entrada é gratuita. A peça Ela e Algumas Histórias fica em cartaz ao longo de todo o mês de setembro no Teatro Glaucio Gil. O espetáculo apresenta uma mulher em busca de recomeço, autonomia e sentido para a vida. Escrita e protagonizada por Francisca Queiroz e com Cláudio Gabriel no elenco, a peça trata com humor e sensibilidade os desafios enfrentados por uma mulher que precisa se reinventar após o fim de um casamento. O texto aborda temas como maternidade, relações superficiais e empoderamento. As sessões são sempre aos sábados, domingos e segundas, às 8 da noite. Sabe que som é esse? É o carnaval que já está batendo na porta. As escolas do Grupo Especial começam a definir os sambas que vão desfilar na Sapucaí e neste final de semana já tem programação. Na sexta-feira é a vez da Unidos de Vila Isabel, que reúne o público na quadra da escola para escolher o samba enredo campeão a partir das 9 horas da noite. Já no sábado é a Unidos da Tijuca que vai levantar a quadra a partir das 10 horas da noite. Para conferir as datas das finais de todas as escolas, acesse o Instagram Rio Carnaval. O espetáculo documental Narcisa está em cartaz no Teatro Municipal Ziembinski, na Tijuca.
Com dramaturgia de Silene Guedes, a peça fala sobre a vida da jornalista e poeta premiada Narcisa Amália de Campos e do apagamento de seu nome da história. Narcisa teve uma trajetória marcante nas artes e na imprensa, com fama na corte do Rio de Janeiro e talento reconhecido por Machado de Assis e todo o meio literário de sua época. A peça fica em cartaz até o dia 28 de setembro, sextas e sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 7 da noite. No sábado, o espetáculo Tudo Que Eu Não Vivi se apresenta no Teatro Firjansese, em Duque de Caxias. A peça traz uma mistura de crônica, ensaio, autobiografia, ficção e memória para construir uma narrativa fragmentada que entrelaçam histórias dos migrantes do norte e nordeste do Brasil. Tudo Que Eu Não Vivi se apresenta no dia 14 de setembro, às 6 horas da tarde, no Teatro Firjansese, Caxias. A exposição O Canto da Vila, do artista visual Mulambo, está em cartaz na Galeria do Lago, no Museu da República. A mostra propõe uma travessia afetiva por temas como memória, fé, território e pertencimento a partir de uma abordagem visual profundamente pessoal. As obras incluem pinturas, objetos e instalações inspiradas na casa onde o artista cresceu e hoje mantém seu ateliê na cidade litorânea de Saquarema. Você pode conferir a exposição até o dia 12 de outubro, das 11 da manhã até as 5 horas da tarde. E no dia 12 de setembro, às 11 horas da manhã, Mulambo e a curadora Isabel Portela recebem o público para uma visita mediada gratuita em formato de bate-papo com reflexões sobre o processo criativo do artista. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela todas as cidades, o dia amanheceu nublado, Rio Bonito 17 graus, Rio das Ostras está com 21 graus, Valença 17 graus e Volta Redonda 18 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Rio também, o dia amanheceu nublado, você vê imagens aí do Pão de Açúcar, uma manhã fria, nesse momento faz 22 graus, a máxima prevista para hoje é de 24 graus. O fim de semana também vai ser de tempo nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas variam de 16 a 24 graus. Obrigado, Ricardo Tourinho, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até segunda!